Olá, este assunto de hoje, aqui neste vídeo, se encontra neste meu livro aqui, A Física Quântica na Vida Real. Este livro aqui, ele contém o resultado dos meus 25 anos de pesquisas e estudos sobre a atuação da física quântica na realidade humana. E é um verdadeiro manual de utilização prática da física quântica para resolver problemas, concretizar projetos, curar doenças, alcançar metas e objetivos, etc. Este livro aqui é escrito numa linguagem bem simples, compreensível, mas é fundamentado rigorosamente em princípios de ciência. Nada de misticismo, nada de autoajuda. O livro, se você tiver interesse em adquiri-lo, só encontra no meu site. Ele não existe em livrarias. É só clicar no meu site que aparece aí e você pode fazer a compra dele. O fóton é o quantum de energia. A física quântica é uma física do quantum. Portanto, física quântica é uma física do fóton. Mas o fóton é cor. Cor é fóton. Então também as cores têm um fundamento quântico. Porque cor é fóton e o fóton é o quantum da energia. Este livro aqui, O Efeito Psíquico das Cores nos Ambientes, também é resultado de 25, 30 anos de pesquisas sobre como as cores atuam sobre o psiquismo humano, quando elas estão nos ambientes. Eu estudo 28 diferentes cores aqui. Livro no mundo, não tem um livro que trata 28 diferentes cores. Nada de misticismo, nada de Feng Shui, nada de eu acho. Este livro aqui é um livro que tem 430 páginas e você também só encontra no meu site. Você não vai encontrar em livrarias nenhuma, tá certo? Então é só entrar no meu site que vocês vão adquirir esses 2 livros aqui, que são os únicos que não estão esgotados. O resto está tudo esgotado. Veja, muito mais do que você imagina, as intuições também conduzem a sua vida, o seu cotidiano, conduzem as suas experiências. As intuições também dão a direção para as suas atividades, para os seus projetos, para os seus relacionamentos. Todas essas coisas também são produzidas por intuições. Na filosofia grega antiga, a intuição era definida como uma atividade divina. Só Deus tinha intuição. O ser humano não tinha o poder de ter intuição. Era nisso que os filósofos gregos antigos acreditavam. Para os filósofos gregos, a intuição tinha o poder de criar, e só Deus tinha o poder criador. Era por causa disso que eles achavam que só Deus era capaz de ter intuições, porque só Deus tinha o poder de criar. Foi por causa dessa relação direta com Deus que Santo Agostinho definiu a intuição como sendo uma iluminação do espírito. Você está refletindo bem sobre isso? Afinal, isso deveria mostrar para você como é importante que você saiba o que é a intuição. Foi só a partir da Idade Média que surgiu a ideia
de que o ser humano também é capaz de ter intuição. Antes era só Deus. A partir da Idade Média, acreditou-se que o ser humano também podia ter intuição. Foi por causa dessa relação com Deus que os filósofos medievais conceberam a ideia de intuição como sendo uma forma superior de conhecimento. Assim como o raciocínio, assim como a intelecção, a cognição, a imaginação, a memorização, a intuição também exprime um modo de ser da essência humana. Exprime um modo de ser do espírito. Vou repetir com Santo Agostinho. A intuição é uma iluminação do espírito. É o espírito quem tem intuição. Não é o indivíduo. Não é o ego. Trata-se, pois, de uma atividade do espírito, uma atividade da essência. A essência é o âmbito da verdade. A verdade de uma coisa está na sua essência. É por isso que a intuição é sempre verdadeira. Ou a intuição é verdadeira, ou ela não é intuição. Não tem mais ou menos. Tratando-se de intuição, ela é sempre verdadeira. A intuição nunca falha. A intuição é uma compreensão profunda que surge instantaneamente no nosso espírito. A intuição surge de repente, sem raciocínio, sem intelecção. E quando nós falamos em essência, nós entramos no terreno da física quântica, pois a física quântica é uma física das essências, algo que eu tenho falado bastante nos meus vídeos aqui no YouTube. Você sabia sobre isso? Você não sabia? Então eu vou explicar isso para você. Veja, a física quântica é uma física do quantum de energia. Obviamente. Mas, afinal, o que é esse tal quantum de energia? Bem rapidamente, eu vou responder. O quantum de energia é a menor energia de uma coisa. É a menor parte de uma coisa. É a menor energia de uma partícula. A partícula é a menor parte de uma coisa física. Portanto, na realidade cósmica, tudo é feito com o quantum de energia. Tudo. Ora, isso significa que o quantum de energia é a essência das coisas físicas. Se a física quântica é a física do quantum, então, necessariamente, a física quântica é uma física das essências. Através do princípio da simetria, que é uma coisa sagrada para qualquer físico, isso vale também para a realidade humana. A essência da realidade humana é a consciência ou o espírito. Isso significa que a física quântica é também uma física do espírito, porque ela é física da essência, e a essência humana é o espírito. Então, a física quântica tem também um fundamento de espiritualidade. Mas, nós vimos que a essência, o espírito, é o âmbito da intuição. É o espírito quem tem intuição.
A intuição existe na realidade da essência, na realidade do espírito. Deste modo, é logicamente consistente acreditar que a física quântica é também uma física da intuição. Intuição e física quântica são coisas que se encontram relacionadas. Isso significa que esse negócio de utilizar a física quântica na vida prática, como você acabou de ver, isso tem um fundamento lógico. Isso tem uma base científica. Isso não é misticismo. Muito massa, cara! Você não acha? Então, meu amigo, minha amiga, vá fundo na utilização das suas intuições. Quando você se empenha na realização de um projeto, quando você deseja encontrar alguém para um relacionamento amoroso, então, meu amigo, minha amiga, vá fundo na utilização das suas intuições. Quando você se empenha na realização do seu projeto, quando você deseja encontrar alguém para um relacionamento amoroso ou para uma parceria, quando você se esforça para superar as suas crenças limitantes, para superar os seus medos, os seus traumas, os seus vícios, vá em frente, utilizando a intuição. Quando você necessita curar uma doença, com respeito à relação que existe entre intuição e física quântica, eu quero chamar a sua atenção para algo fantástico, que os físicos constatam através dos seus experimentos. Veja, através de experimentos com um interferômetro chamado Mach-Zehnder, os físicos constatam que quando uma partícula tem duas trajetórias diferentes para seguir, esta partícula sabe que obstáculos vão surgir em cada uma dessas duas diferentes trajetórias. Então, pasmem, a partícula evita escolher a trajetória que vai trazer dificuldades para ela. Por algum processo misterioso, a partícula sabe o que vai acontecer com ela. Não importa que trajetória ela vai seguir. O nome disso é intuição quântica. Intuição já no nível das partículas. Se isso faz você ficar espantado, você tem razão de se sentir assim. Afinal, trata-se de uma partícula. Uma partícula tendo intuição. Como é possível uma partícula ter intuição? Nós, filósofos, sabemos que só uma consciência é capaz de ter intuição. E partícula não tem consciência? Então, qual é a resposta para isso? A única resposta possível é a presença de uma consciência cósmica universal, que atua através das partículas, através dos átomos, das moléculas, dos minerais, dos vegetais, dos animais e das pessoas. Essa consciência cósmica universal, os físicos chamam de princípio antrópico forte, que um bocado de gente chama de Deus. Através dos meus vídeos publicados aqui no YouTube, eu falo bastante sobre o princípio antrópico forte. Na dimensão quântica da realidade humana, a consciência da pessoa interage com essa consciência cósmica universal,
há uma interação entre a nossa consciência e essa consciência universal. Então, essa consciência cósmica universal instrui a pessoa sobre o que ela deve fazer, quando e como a pessoa deve fazer. A consciência cósmica instrui e guia a pessoa. Mas tudo isso acontece inconscientemente. É assim que a intuição quântica funciona, no nível inconsciente. Nós só temos intuições porque a nossa consciência interage com a consciência cósmica universal, que é o princípio antrópico forte, que é Deus. Agora, você já sabe por que os filósofos gregos antigos acreditavam que a intuição era um processo divino. Isso significa que a intuição quântica também pode ser utilizada na realidade humana. Muito massa, você não concorda com isso? Muito maneiro. Por exemplo, você está procurando encontrar alguém para um relacionamento amoroso ou para uma parceria de negócio, por exemplo. Ou você procura pelo médico ou terapeuta para curar a sua doença. Talvez você esteja procurando alguém para comprar o seu imóvel, quem sabe? Então, na sexta-feira à noite, você tem um forte desejo de jantar num restaurante da sua cidade, onde até então você nunca havia ido. E lá foi você jantar neste restaurante. Então, acidentalmente, lá você conhece uma pessoa e pimba! É a pessoa que você estava procurando. Moral da história: nesta sexta-feira à noite, você teve uma intuição quântica que possibilitou você a se encontrar com a pessoa que você estava procurando. O jantar ao restaurante foi apenas um instrumento. Isso significa que você interagiu com a consciência cósmica universal, ou o princípio antrópico forte. E através dessa interação, você teve essa intuição na sexta-feira à noite. É comum a pessoa ter uma intuição quântica, mas não age conforme essa intuição. Isso é muito comum. Neste caso, a pessoa não faz aquilo que a sua intuição manda fazer. Muitos acontecimentos ruins poderiam ser evitados se nós tivéssemos seguido as nossas intuições. É comum nós acharmos que a nossa intuição é uma coisa da nossa cabeça. É só uma cisma. É comum a gente achar que a nossa intuição é só uma sensação comum. E às vezes, não é pequeno o nosso prejuízo por causa disso. Certamente isso já deve ter acontecido com você também. Você teve uma intuição e achou que era uma coisa da tua cabeça. A parte boa é que existem certos comportamentos quânticos mentais, por meio dos quais nós podemos ter certeza de que realmente nós estamos tendo uma verdadeira intuição. E a outra parte boa é que eu vou explicar como isso pode ser feito. Veja, antes de ser observada, a partícula não existe em lugar nenhum. E esse lugar,
os físicos chamam de estado de superposição. Eu já devo ter falado isso umas 300 vezes aqui no YouTube. Porém, quando a partícula é observada por meio de um aparelho, misteriosamente, esta partícula se materializa na nossa realidade física. E este processo, os físicos chamam de colapso da função de onda. Eu já falei bastante sobre isso também, através dos meus vídeos publicados aqui no YouTube, sobre o colapso da função de onda. Sobre isso, uma coisa importante que você precisa saber é que não é o aparelho que faz a partícula se materializar. É a consciência da pessoa que faz a leitura do aparelho. Se não existir uma pessoa manuseando o aparelho, observando o ponteiro, então a partícula não se materializa. E para existir uma observação, é necessária a presença de uma consciência, a presença de um observador. Por isso é que é a mente do observador que materializa, não é o aparelho. E se você deseja saber em que fundamento matemático isso está alicerçado, é só pesquisar aquilo que os físicos chamam de cadeia de von Neumann, que foi algo desenvolvido pelo físico húngaro John von Neumann, Prêmio Nobel de Física. Então, não é misticismo. Você entendeu? A consciência tem que entrar na parada. Com base no princípio da simetria, que diz que as leis que regem a micro-realidade quântica das partículas rege também a macro-realidade humana com base nisso. Isso vale também para a nossa vida prática. Vou repetir o que já tantas vezes eu afirmei aqui no YouTube. Na realidade humana, nós não temos partículas para materializarmos. Nós temos desejos, projetos, objetivos, superações, curas, encontros, por exemplo. Essas coisas são as nossas partículas que nós queremos materializar. Portanto, nós também precisamos observar os nossos projetos, assim como a partícula é observada lá no laboratório do físico. Observar as nossas percepções. Nós temos que observar as nossas sensações. Observar as nossas intuições. Mas, afinal, como é que nós podemos observar as nossas intuições? Eu respondo. Observar a nossa intuição significa refletir, pensar sobre elas. Observar as nossas intuições significa meditar sobre elas. Significa contemplar a nossa intuição. Quando nós fazemos isso, quando nós observamos a nossa intuição, então nós sempre sabemos que, de fato, se trata de uma intuição verdadeira. Nós sempre sabemos que não se trata apenas de uma simples sensação. Se nós observarmos a nossa intuição, se nós refletirmos sobre ela, nós sempre vamos saber que nós realmente estamos tendo uma intuição verdadeira. E isso nos faz acreditar fundo na nossa intuição. Nos faz seguir a nossa intuição. Nos faz tomar decisões com base na nossa intuição. Quando nós observamos a nossa intuição, nós nunca deixamos de agir. Então, do mesmo modo como a partícula se materializa quando ela é observada,
assim também a nossa intuição se materializa na nossa vida, no nosso projeto, quando nós observamos ela. Mas afinal, o que é que se materializa realmente? Eu respondo: o que se materializa é aquela decisão que você tomou com base na sua intuição. É isso que se materializa na sua vida prática. Se você observar a sua intuição, fazendo tudo aquilo que ela diz para você fazer, então, com certeza, aquilo que ela diz que é para você fazer, isso se materializa na sua vida prática. Vou repetir. Você tem que refletir sobre a sua intuição. Você tem que pensar sobre ela. Você tem que meditar sobre a sua intuição. Você tem que pensar sobre o que a sua intuição manda você fazer. Se você fizer isso, acredite, você vai descobrir como é imenso o poder da sua intuição quântica. Você vai descobrir que é capaz de agir da maneira correta e é capaz de tomar as decisões certas. Quando você segue a sua intuição, sempre tem festa no AP.